Pronto. Não está gravando. Não, está gravando sim. Ok. Então, o chat está aberto aqui. Provavelmente vou ter que fechar ele. Está gravando? Boa. Bom, então vamos lá, pessoal. Acho que já deu tempo do pessoal, de todo mundo entrar aqui. Eu peço perdão novamente, porque eu não consegui mandar o link no... Alguém mandou uma mensagem no chat, eu não consegui ver. Aqui. Não estamos vendo o chat. Gente, eu não sei fazer um tutorial, então deixa aberto. Ah, tá, beleza, entendi. Ah, ok, entendi. Não, tranquilo. Então, vamos começar aqui. Bom, nessa semana vocês vão ter aquele primeiro contato. Vocês tiveram a apresentação ontem com alguns membros que já fizeram o experimento e nessa semana os professores vão apresentar para vocês as questões motivadoras. Eu vou apresentar para vocês questões motivadoras, mas antes disso, eu quero passar por alguns tópicos importantes que serão interessantes para a gente durante o experimento. Então, vamos começar aqui. Eu vou começar com as perguntas motivadoras, depois a gente volta aqui e eu volto para as perguntas. A gente vai ter a apresentação e depois a gente volta para as perguntas. Então, vamos começar nas perguntas. Eu separei 3 perguntas para vocês. Então, vamos lá. Depois a gente vai voltar aqui com calma. Então, só vou apresentar para vocês de forma bem rápida. Sabendo o conceito de capilaridade, elevação espontânea de um fluido em tubos finos ou lugares estreitos, responda. O que determina a altura máxima da coluna de água? Essa seria a primeira pergunta. A segunda pergunta. A velocidade com que o nível de água se eleva está relacionado à adesão ou à coesão? A gente ainda vai ver o que são esses fenômenos, o que significa adesão, o que significa coesão. E a última pergunta, talvez ela seja um pouco mais complicada, mas é uma pergunta mais interessante de se pensar. Eu vou passar para vocês o conceito de energia também. Energia é a capacidade de realizar uma ação. Ao subir uma montanha, estamos usando energia para elevar o nosso nível em relação ao chão. Assim, podemos afirmar que quanto maior nossa altitude, maior nossa energia. Seria a energia gravitacional, vou falar com vocês também. Porém, naturalmente, a natureza tende a levar os sistemas de níveis de menor energia, ou seja, a tendência natural é que objetos caiam. Vou passar isso para vocês com mais calma depois. Quando estamos no topo de uma rampa e soltamos uma bola de futebol, a natureza irá levar a bola naturalmente para uma região de menor energia, menor altitude, e com essa ideia em mente, respondo. De onde vem a energia que eleva o nível da água dentro de um tubo estreito, na capilaridade? É uma pergunta bem interessante de se pensar, porque quando a gente pensa um pouco, parece que está acontecendo uma quebra de um princípio fundamental da energia, que energia não é criada do nada. A energia sempre se transforma de uma forma em outra. Mas, essas são as perguntas motivadoras. Agora vamos para a aula em si. Talvez eu acabe a aula antes do horário, mas aí depois a gente pode discutir algumas coisas e aprofundar um pouco em algum assunto também. Então, vamos lá. Esse experimento a gente vai fazer um experimento em parceria com o CDTN, que é o Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, lá do UFMG, e o Equalizar. Esse aqui eu vou dar aula para vocês da parte da física. Gente, vocês devem estar escutando os passarinhos no fundo, perdão, eles são aqui do lado. Meu nome é professor Bernardo e vamos começar. Bom, na introdução, na aula de hoje nós vamos estudar os fenômenos físicos associados ao experimento. Para isso, precisamos lembrar alguns tópicos. São eles: velocidade, energia, equilíbrio e capilaridade.
Bom, velocidade a gente já tem mais ideia, mais uma intuição melhor do que é velocidade. Velocidade é quando uma coisa está mudando de posição ao passar do tempo. Se um carro está se movendo, então esse carro tem velocidade. Se o carro está parado em um intervalo de tempo, significa que a velocidade é nula e ele continua na mesma posição. Então, a gente vai ver isso como uma grandeza relacionada à taxa de variação da posição. É uma definição boa para velocidade. E energia? Energia é muito difícil de definir o que é energia, mas o mais importante é a gente saber os conceitos e saber também o princípio de conservação da energia. Depois a gente vai falar um pouco de equilíbrio. Equilíbrio na verdade, a gente vai falar numa condição para atingir equilíbrio. Basicamente, o equilíbrio vai ser estabelecido quando a gente tiver uma situação em que um corpo não, em um corpo não tem uma força resultante atuando sobre ele. Por exemplo, as minhas mãos estão puxando esse estojo de um lado para o outro. Se o estojo está parado, na verdade, se as forças entre esses dois que eu estou fazendo nas extremidades do estojo mantiver ele no mesmo estado de movimento, significa que o corpo está em equilíbrio. E na situação a gente fala que as forças são iguais, são duas forças. A gente pode generalizar para mais forças também, mas vamos começar com duas forças. Depois a gente vai falar de capilaridade em si, que é basicamente a propriedade, já deve conhecer, mas eu vou falar para vocês também, que é a propriedade de fluidos de subir em tubos. É um fenômeno muito interessante e a gente consegue visualizar também. Bom, vamos começar com velocidade. O que é velocidade? Velocidade é uma grandeza física vetorial. Esse vetorial, eu não sabia se eu colocava ou não, eu decidi colocar. O Rafael falou que vocês ainda não tinham visto velocidade como vetor, mas tá aí. Só de curiosidade, não precisa fritar muito nisso não. Mas é isso. A velocidade é uma grandeza física que indica a taxa de variação da posição de um objeto em relação ao tempo. Ou seja, à medida que o tempo passa, se esse objeto muda de posição, significa que ele tem velocidade. Dependendo da forma que ele muda de posição, a gente vai ter diferentes tipos de movimento, mas não é isso que a gente está interessado aqui, a gente só está interessado mesmo no conceito de velocidade, não, senão a gente vai ter que entrar num tópico chamado cinemática e aprofundar um pouco, mas não é isso, eu só quero algo bem básico. E tem essa fórmula aqui. Que fórmula que é essa? Vocês devem estar estranhando esse triângulo aqui na fórmula. Eu vou explicar para vocês o que significa isso aqui. Basicamente, quando a gente tem um triângulo e uma grandeza, por exemplo, aqui a nossa grandeza V representa a velocidade. A grandeza X representa a posição e a grandeza T representa o tempo. E esse delta, ele aparece aqui só para indicar uma variação. Se a gente tem uma variação de X dividido por uma variação do tempo, a gente tem, essa razão retorna para a gente o conceito de velocidade. E vou mostrar para vocês um exemplo prático de como que a gente usa essa equação. Eu não sei se vocês já viram esse triângulo. Esse triângulo chama delta. Ele indica variação que mostra basicamente a grandeza no estado final menos a grandeza no estado inicial. Eu vou criar uma nova página aqui e mostrar para vocês como que a gente pode, de forma bem rápida, como que a gente calcula aquilo. Bom, eu escrevi lá que velocidade é igual ao delta x dividido por delta t. Sempre que a gente tem um delta, esse delta vai indicar a grandeza no estado final menos a grandeza no estado inicial. Ou seja, delta x a gente reescreve como x final menos o x inicial. Ou seja, posição final menos a posição inicial. Tudo isso aqui dividido pela mesma coisa. Tem um delta aqui e um t para indicar o tempo. Então, aqui embaixo nós vamos ter o tempo no estado final menos o tempo no estado inicial. Essa aqui seria uma ideia mais prática de velocidade. Seria
uma forma mais fácil de ver como que é a velocidade, mas é uma forma de a gente definir com esses deltas aqui. Eu não sei se vocês já estavam acostumados com ele, mas agora é isso daí. Sempre que você vê um delta, delta de qualquer coisa, delta P, vai indicar que é o P no estado final, menos o P no estado inicial. Beleza? Agora eu vou mostrar aqui para vocês como que vocês usam. Gente, qualquer coisa, podem abrir o microfone. Eu não estou vendo o chat. Ele some do nada. Mas aparece uma notificação aqui quando alguém manda uma mensagem. Mas caso alguém tenha alguma dúvida, sinta-se à vontade para interromper a aula e perguntar. Calma que agora... Ok. Agora vamos mostrar um exemplo prático de como que a gente calcula a velocidade. Por exemplo, se a gente tem um gráfico que indica a nossa posição no eixo Y e o tempo no eixo X, a gente consegue calcular a nossa velocidade. Eu vou passar esse gráfico aqui para o outro aplicativo e a gente pode fazer as contas. Uma conta bem simples. O X é o quê? Calma aí, tem mensagem no chat. Ah, tinha alguém com o microfone ligado. Eu não percebi, gente. Variação. O X é o quê? O X indica posição. Por exemplo, se eu estou na posição... Eu vou mostrar um exemplo aqui. Esse exemplo do gráfico aqui, ele ilustra bem. Aí depois a gente pode discutir um pouco melhor. Mas isso aqui é passando bem rápido para vocês. Não precisa, tipo, fritar muito nisso daqui, não. Deixa eu só colar o gráfico aqui. Ok. Ó, aqui, nosso gráfico está indicando a posição pelo tempo. Esse aqui é um gráfico de velocidade versus o tempo. No eixo aqui na vertical, nós temos a posição. Então, cada um desses números aqui indica uma posição. E percebam que para cada posição, a gente tem associado um instante de tempo. Como que a gente faz essa ligação de um para o outro? A gente pega um número, segue horizontalmente até... Aqui eu fiz uma voltinha só para diferenciar, mas você segue de uma linha reta até a nossa curva, essa reta inclinada aqui, e depois você desce na horizontal, que você encontra um instante de tempo. Então, quando o nosso corpo está na posição x igual a 60, ele chega nessa posição quando ele chega no instante t igual a 3. Agora vamos pegar outro número. Se a gente tem esse daqui, o 120, que seria o próximo. Então, eu vou chamar esse x aqui de x inicial. Inicialmente, ele está na posição 60. E na posição final, ele chega na posição 120. E nisso, ele está no instante 6 segundos. Como que a gente encontraria a velocidade? A velocidade é v é igual, lembrando, é o delta x dividido pelo delta t. Delta x dividido por delta t é igual ao x final menos o x inicial. Tudo isso dividido pelo t final menos o t inicial. Agora é só uma questão de substituir os valores. Perceba que a gente já tem o nosso xf, e aqui a gente tem um xf, a gente sabe quanto que vale o xi, aqui a gente tem um xi. Da mesma forma, a gente também sabe quanto que vale o t. Deixa eu escrever aqui. Esse aqui é o t inicial, esse aqui é o t no instante final. Então perceba, a gente já tem o t inicial,
está aqui. E a gente também tem o t no instante final. Está aqui. A gente joga esses valores na nossa expressão. V igual x final, 120. X inicial, 60. T final, 6. T inicial, 3. Agora é só uma questão de fazer essa continha. 120 dividido por 60 dá 60. 6, ó, dividido não. 120 menos 60 dá 60. 6 menos 3 dá 3. E essa daqui é exatamente a nossa velocidade. Velocidade igual a 20 metros por segundo. Espero que eu não tenha errado nenhuma conta. Caso eu tenha errado, vocês podem parar e perguntar. Calma que apareceu uma mensagem no chat e vai começar minha luta por abrir o chat. Entendi? Certo. Certo, então vamos continuar. Qualquer dúvida a gente pode conversar depois e eu mostro para vocês. Mas a princípio, para o experimento, isso daqui é o que vocês vão precisar. Saber fazer essa continha de velocidade. Certo, então vamos voltar aqui. A gente calculou a velocidade a partir do gráfico. E isso já é o suficiente. Agora, a gente vai mudar de tópico. Vamos passar para o tópico de energia. Se estiver rápido também, vocês podem falar que eu volto e explico de novo. Bom, vamos lá. Ó, energia. Assim como massa, não existe uma forma específica de definir energia. Massa, tempo, essas grandezas fundamentais, a gente meio que assume elas, mas a gente não consegue explicar elas, definir elas muito bem. Por exemplo, tempo. A gente não consegue definir o que é o tempo. A gente usa o tempo como parâmetro para definir outras grandezas. Por exemplo, velocidade. Velocidade a gente definiu como sendo posição dividido pelo tempo. Então, tempo é um parâmetro que a gente está usando para definir outras grandezas. E isso vai acontecer muito. Vocês vão ver que vão aparecer coisas que a gente não consegue definir muito bem. Geralmente são 7 dessas grandezas. Só por curiosidade mesmo. Então, vamos lá. Energia é uma grandeza que é muito difícil de definir. Mas isso significa que a gente não consegue entender o que é energia? Não, a gente consegue entender sim, a gente só não consegue definir muito bem. Uma boa forma de entender o que é energia é entender como que ela está associada e como que ela se manifesta, como que ela aparece no nosso mundo. Bom, energia, ela sempre vai aparecer em um processo em que vai haver uma ação, em que vai ter algum trabalho sendo realizado. Então, a gente associa energia com a capacidade de realizar uma ação ou um trabalho. E nisso a gente vai estar também trocando energia. A energia vai sair de uma forma e entrar e mudar de forma e vai virar outra forma. Por exemplo, energia térmica virando energia cinética. Essas transformações sempre acontecem. Mas não precisa fritar muito nisso, o importante é o conceito de energia. Bom, isso daqui é extremamente importante. Ó, sempre. A energia total de um sistema sempre se conserva. Quando eu falo de energia total, eu estou falando da soma de todos os tipos de energia possível. Daqui a pouco vocês vão ver, eu não sei o que o Rafael passou para vocês na parte de energia, mas vocês devem ter visto que existem alguns processos em que a energia não se conserva. Mas, geralmente, está falando de algum tipo específico de energia. Aqui a gente está falando de energia total. A energia total sempre se conserva. Geralmente, pessoal, a gente trabalha com energia mecânica. A energia mecânica, em alguns processos, não se conserva. E acho que por um mau hábito, o pessoal não costuma falar em energia mecânica, deixar explícito que a gente está trabalhando com energia mecânica. Aí eles falam só energia e dá para entender que seria energia total. Mas não. Energia total sempre se conserva. Ela pode mudar de uma forma para outra. Bom,
Isso aqui seria o segundo tópico importante, que é a energia pode se transformar de uma forma em outra forma de energia. Por exemplo, tem alguns exemplos de energia aqui. A gente tem energia térmica, energia gravitacional, energia elétrica. E essas formas de energia podem mudar de uma para outra através de trabalho sendo realizado, alguma coisa do tipo. Mas, no final, a soma de todas essas energias aqui sempre vai se conservar. Tem mais exemplos de energia, eu já deixado explícito aqui, mas esses aqui são só os 3 que eu queria colocar. E outra coisa extremamente importante que a gente vai usar nesse experimento é que na natureza, na verdade, a natureza, ela se organiza de tal forma que a energia seja reduzida. Eu escrevi alguma coisa errada aqui. Bom, dá para entender o que está escrito, eu espero. Perdão pelo erro de ortografia, mas a ideia é a seguinte: se a gente não está agindo sobre o sistema, se a gente deixa a natureza agir por conta dela mesma, ela sempre vai levar os corpos de um estado de maior energia para um estado de menor energia. Aí depois, quando vocês estiverem estudando termodinâmica, vocês vão ver o conceito de entropia, que a natureza seria o equivalente a diminuir energia, seria equivalente a aumentar a entropia. Mas isso aqui é só curiosidade para quem quiser pesquisar depois, eu gosto de passar uns spoilers, só para comentar mesmo. Então, acho que era isso que eu queria falar sobre energia. Vou repetir essa parte, porque ela é extremamente importante. Na natureza, as coisas tendem a ir naturalmente para um estado de maior energia e um estado de menor energia. Vocês também vão ver isso em química. Na química, as coisas estão sempre procurando uma situação mais estável. Estabilidade está inversamente relacionada com energia. Quanto maior a estabilidade, menor a energia. Então, de novo, a gente está saindo de uma situação e indo naturalmente para uma situação de menor energia. É isso. Qualquer coisa a gente pode voltar aqui e repetir. E eu quero passar um exemplo para vocês de energia que a gente vai usar aqui nesse experimento, que é a energia gravitacional. Lembra que eu falei que tinha várias formas? Energia térmica, gravitacional, elétrica. A gravitacional é uma energia que a gente vai usar aqui, ela sempre aparece. E eu não queria ficar colocando tanta fórmula, mas essa fórmula aqui eu só quero indicar um único parâmetro dela. O E representa energia, que é energia gravitacional. M é a massa, G é a aceleração da gravidade, mas esses dois termos a gente não precisa levar em consideração. Eu quero que vocês só percebam que a energia está diretamente relacionado com a altura. Esse H representa a altura em relação ao chão, ao solo. Então, quanto maior a altura que nós estamos, maior a energia. Ou seja, naturalmente, as coisas vão cair. Por quê? Se a gente reduzir a altura, a gente vai estar reduzindo a energia. Por isso que as coisas tendem a cair. Aí depois, queria falar um pouco de relatividade aqui, curvatura do espaço, mas fica para a próxima. Depois a gente vai ter vários encontros, eu espero. Aí a gente pode comentar como um spoiler. Até lá no grupo também, se vocês quiserem uma discussão sobre... Perguntem para o Rafael, ele deve saber tudo sobre curvatura do espaço, essas coisas. Ele vai adorar. Eu também posso ajudar, mas é porque o Rafael está um nível a mais que eu. 2 níveis a mais que eu, na verdade. Então, é isso. Aqui eu coloquei um exemplo para ilustrar. Bom, a gente tem um carrinho. O nível de maior energia aqui nesse sistema seria no topo. Nesse topo aqui, nós temos a maior altura. Quanto maior a altura, maior a energia. E o nível de equilíbrio aqui do nosso sistema é o nível de menor altura. Então, esse mínimo que nós temos aqui é o nível de menor energia. Isso significa que, se a gente tem esse carrinho aqui, nessa posição, e a gente solta ele, deixa a natureza agir, a natureza vai levar ele aqui para cima ou vai levar ele lá para baixo? A natureza vai levar ele para baixo. Por que a natureza vai levar ele para baixo? Porque a natureza leva as coisas naturalmente para o estado de menor energia. Então, não faz sentido ele vir aqui para cima se não tem nada agindo sobre ele, se a gente deixa a natureza agir naturalmente, como tem que ser.
Mas aí vocês podem se perguntar, Bernardo, professor, e se o carrinho subisse? Isso seria, teria alguma implicação estranha? Sim. Imagina, se a gente está com o carrinho aqui, a gente solta ele e ele sobe. O que está acontecendo? Se a gente solta ele e deixa a natureza agir e ele sobe, significa que a gente está aumentando a energia. A gente não. A natureza está aumentando a energia. Como eu falei para vocês, a natureza tende a diminuir a energia. Se a natureza está aumentando a energia, isso vai acabar indicando que existe uma quebra na conservação da energia. A gente estaria criando energia do nada. E a gente não cria energia do nada. A energia total do universo é igual a um valor constante, e esse valor constante se transforma de uma forma em outra forma. Por exemplo, a energia potencial gravitacional, aqui em cima, pode se transformar em energia cinética, que é a energia do movimento. Nossa, gente, a reunião vai acabar em 10 minutos. Se cair, a gente volta no mesmo link. Eu vou mandar uma mensagem para vocês lembrando lá no chat. Mas vamos continuar, que ainda tem umas coisinhas, tem muita discussão legal para a gente fazer. Agora, eu falei para vocês sobre energia, vamos falar agora sobre equilíbrio. Depois de equilíbrio, a gente fala sobre capilaridade, e a gente vai voltar nas perguntas, e a gente pode discutir depois. Eu acho que tem tempo suficiente para ter uma discussão legal, caso seja necessário. Bom, vamos falar de equilíbrio. Basicamente, o que é equilíbrio? Equilíbrio é a situação física a qual é atingida quando o que está acontecendo aqui no chat. O meu chat abriu do nada, não sei porquê. Eu pedi para o Rafael explicar sobre energia cinética, eu esqueci. Não se preocupe, depois a gente pode discutir até no final da aula, tanto no WhatsApp. Se vocês tiverem interesse em estudar alguma coisa, a gente pode discutir qualquer coisa no WhatsApp também. Eu adoro fazer essas discussões, o Rafael também adora. Inclusive, eu também fico perguntando coisas para o Rafael e a gente vai discutindo assim. É assim que a gente constrói conhecimento também, discussão saudável. Bom, o Rafa te falou do FET. Sim, na verdade, o FET ele é bem conhecido, aquele site de simulações. Né? Inclusive, se vocês puderem, eu recomendo muito vocês olharem as simulações de lá. Só para brincar, porque pode parecer bobeira, mas aquilo ajuda imensamente a construir uma intuição, principalmente intuição geométrica. Eu sou extremamente a favor de, ao invés de chegar tentando entender tudo de primeira, tenta construir uma intuição por trás. Se você consegue construir uma intuição por trás, você consegue demonstrar as coisas de uma forma mais fácil. E eu acho que isso ajuda bastante. Pelo menos é o que eu tento fazer e tem me ajudado imensamente. Como assim, Rian? Antes de entender energia, eu achava que era algo muito mágico. Não, mas energia realmente parece mágico. É difícil de entender o que é energia. Na verdade, vou até falar um spoiler para vocês, lá da relatividade. Basicamente, uma energia vai passar a ideia de curvatura do espaço. E essa curvatura do espaço vai gerar o movimento das coisas, tipo a gravidade. Vai gerar tipo a gravidade que a gente tem aqui. E por que eu tô falando isso? Gente, calma, eu tô me distraindo, eu tenho que falar de equilíbrio, depois eu vou discutir mais isso aqui com vocês. Já vimos, o Rafa passou. Certinho. Então vamos lá. Equilíbrio. Ó, equilíbrio. O que é equilíbrio? O Rafael comentou que vocês já viram força como sendo um vetor, por isso aqui eu coloquei as setinhas. Mas vocês também vão ver, assim como eu falei, velocidade também é um vetor. E existem essas grandezas escalares, grandezas vetoriais. E só um comentário bobinho aqui, porque a gente acha que
a cada momento que a gente vai aprendendo coisas novas, parece que a gente tem mais dificuldade, existem mais coisas que ninguém falava pra gente. Depois de grandeza vetorial, será que existe algum tipo de grandeza mais geral ainda? Vamos ver que existem, quem for seguir para a área da física, se alguém for seguir a área da física, é divertido física, vocês vão ver grandezas tensoriais, que seria tipo um super vetor. Então, o vetor é como se fosse um tipo de tensor. Não, parei, estou distraindo, gente, perdão, foco. Ah, equilíbrio. O que é equilíbrio? Equilíbrio é a situação física a qual é atingida quando as forças que atuam no corpo se anulam. Ou seja, opa, calma aí. É a situação física a qual é atingida quando as forças que atuam no corpo se anulam. Quando que as forças se anulam? Bom, se a gente faz uma soma dessas forças, se a soma dessas forças der nula, significa que a força resultante sobre o nosso corpo será nula. E se a força resultante é nula, significa que o nosso corpo não terá seu estado de movimento alterado. Porque, lembrando, força é uma grandeza física vetorial que muda o estado de movimento do corpo. Se não tem força resultante atuando no corpo, isso indica que não existe força resultante atuando no corpo. Significa que não tem força? Não, não significa que tem força. Significa que o somatório de todas as forças é nulo. Essa é a ideia que eu quero passar para vocês. Qual seria uma situação de equilíbrio? Uma situação de equilíbrio seria a situação em que vocês estão agora. Está todo mundo parado, sentado na sua cadeira, assistindo uma aulinha de física. E por que vocês estão parados? Por que o estado de movimento de vocês não está mudando? O estado de movimento de vocês não está mudando porque simplesmente a força resultante é nula. É basicamente isso porque vocês estão parados. Agora, quais são as forças que estão atuando em você? Bom, tem a força gravitacional, tem a força do seu peso, que a Terra se atrai. Está sendo atraído pela Terra. Bom, se você está sendo atraído pela Terra, significa que tem que ter alguma força que está te empurrando para cima. Que força que é essa? É a força que a cadeira está fazendo sobre você. Ou em qualquer lugar que você esteja sentado. Ou no sofá. Ou na cozinha. Enfim. Sempre que a gente está em um estado de equilíbrio, significa que o nosso estado de movimento não está mudando. Se o estado de movimento não está mudando, a força resultante é nula. A força resultante ser nula significa que o somatório de todas as forças é igual a zero. É isso. E a gente pode escrever que essa relação, que uma força é igual a outra. Basicamente isso que essa equação está falando. Agora deixa eu ver o chat aqui. O chat está bombando. Gente, lá no pré-ENEM, ninguém fala nada. Eu fico em choque. Aí, vamos lá, como é que abre o chat? Bom, as mensagens. Fala do cabo de guerra. Ah, sim, boa. Cabo de guerra. Cabo de guerra é basicamente uma situação em que a gente tem um jogo de forças. Tem gente puxando de um lado, gente puxando de outro. E, bom, geralmente, quando começa, tá todo mundo bem forte lá na situação, segurando o cabo, todo mundo tentando puxar, e geralmente o cabo tende a ficar parado no mesmo lugar, porque tá todo mundo extremamente forte fazendo a força. Só que depois de um tempo, as pessoas começam a ficar cansadas. Quando as pessoas começam a ficar cansadas, um time começa a fazer mais força que o outro. Então, quando há um desequilíbrio dessas forças, significa que o estado de movimento vai aparecer uma força resultante. Aparecendo uma força resultante, o estado de movimento vai mudar. Mudando o estado de movimento, o corpo sai de equilíbrio e ele se desloca. Olha que interessante. Cabo de guerra é um bom exemplo. Quem falou no chat foi o Rian. Belo exemplo do Rian. Quando sentamos em um lugar, nós quer dizer que a força
Ah, sim. Eu entendi a pergunta. Ó, perguntaram que quando a gente está sentado em um lugar e esse lugar quebra, o que acontece, basicamente? Bom, falta menos de um minuto para acabar. Eu vou tentar explicar agora. Voltem no mesmo link depois. Na verdade, eu vou encerrar a reunião aqui. A gente volta no mesmo link respondendo essa pergunta de por que quando a gente senta num lugar e esse lugar quebra, o que está acontecendo. Vou encerrar aqui e voltem na mesma reunião. Eu quero responder para vocês essas coisas e tá bem divertido essa reunião aqui. Tem 18 pessoas, gente. Isso é incrível. Estou em choque. Então, eu não sei encerrar a reunião. Vamos esperar acabar. Quando acabar, a gente volta. Enquanto isso,